O bendito cálculo de penicilina cristalina, o verdadeiro terror na enfermagem. Primeiramente, pause o vídeo e tente entender. Segunda questão, né, que nós já vimos, nós temos disponível frascos ampolas de 5 milhões de unidades internacionais. E a solicitação médica é a administração de 2.650.000 unidades internacionais. Antes de calcularmos, nós temos que saber que as questões trabalham com dois tipos de frasco ampola de penicilina cristalina. Nós temos a de 5 milhões de unidades internacionais, que é o que está na questão em si, e nós temos o de 10 milhões de unidades internacionais. Antes de procedermos o cálculo, nós temos que ter em mente que as questões trabalham com esses dois tipos de frasco ampola, né? Que é o de 5 milhões de unidades internacionais, que é da questão que nós estamos calculando, e 10 milhões de unidades internacionais. O que precisamos saber é que esse frasco ampola de 5 milhões de unidades internacionais, nós temos dissoluto dentro desse frasco o correspondente a 2 ml. E dentro do de 10 milhões de unidades internacionais, nós temos o equivalente a 4 ml. A questão está querendo saber quanto de diluente vamos colocar no frasco ampola de 5 milhões de unidades internacionais da penicilina cristalina. Nós vamos colocar 8 ml, para dar um total de 10 ml. Se fosse o caso do frasco ampola de 10 milhões de unidades internacionais, nós iríamos colocar de diluente 6 ml para dar um total de 10 ml. Procedendo aqui ao cálculo, né, do frasco ampola de 5 milhões de unidades internacionais, conforme está na questão, nós vamos proceder à regra de 3 simples para resolver. Nós respondemos a primeira pergunta da questão, que está perguntando, né, quanto de diluente nós vamos colocar dentro do frasco. Então, está aqui a resposta, 8 ml. E agora, procedendo o cálculo, nós vamos utilizar a regra de 3 simples, onde nós vamos colocar em cima, né, o que tem disponível, que é 5 milhões de unidades internacionais, está para 10 ml, assim como a prescrição vem embaixo, 2.650.000 unidades internacionais, está para X, que é o volume que eu quero aspirar para proceder à administração da medicação. Então, aqui, nós vamos cortar um pouquinho desses zeros para facilitar nosso cálculo, tá? Lembrando que na regra de 3, nós vamos colocar grandeza embaixo de grandeza, ok? ml embaixo de ml, unidades internacionais embaixo de unidades internacionais. Então, aqui nós vamos proceder à multiplicação, que é 500, X é igual 265 vezes o 10. E aí, para facilitar ainda mais aqui o nosso cálculo, na multiplicação, nós vamos aqui andar uma casa para a direita. Então, vai ficar 500x é igual a 2.650. X é igual a 2.650. O 500 desce para a divisão. Para facilitar ainda mais o nosso cálculo, vamos cortar o zero. E aí ficou 265 dividido por 50. Vamos calcular aqui no cantinho. 265 dividido por 50. Então, 265 dividido por 50. 50 vezes 5. 0 vezes 5, 0. 5 vezes 5, 25. 250. Então, dá 5. 250 para chegar a 265, 15. 15 não dá para dividir por 50. Coloca um zerinho aqui, a vírgula aqui. Não, e dá 3, né? E não resta nada, ok? Então, o volume a ser aspirado será 5,3 ml. Beijo, pessoal. Espero ter ajudado vocês aí.